Quero agradecer a Deus por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade de nós estarmos na sua presença, para juntos podermos adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Donizete, que nos escalou para estar ministrando a palavra do Senhor no culto de ceia, um dos cultos mais difíceis de pregar, né, irmãos? O culto da criança sendo mais difícil e depois o culto da ceia, mas que Deus aí nos dê graça. Agradeço a Deus também pela vida do meu amigo, cantor Júnior Barros. Deus abençoe, há tempo não o via. Deus venha abençoar. Manda um abraço para o pastor Anderson Macharete, meu amigo, e sua muito digníssima esposa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz sobre uma passagem em que Jesus ele anda por cima do mar. É muito óbvio que todos os irmãos conhecem essa passagem, e a história que nós lemos aqui apenas os quatro primeiros versículos da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele se levanta e diz para os seus discípulos assim: olha, vai à frente e eu vou despedir a multidão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender alguns pontos que é muito relevante para entendermos a introdução dessa história, pois os discípulos de Cristo, eles estavam em um estágio do ministério de Cristo, em que tinha muito a fazeres, tinha muitas coisas para ser feito, e a Bíblia diz assim que eles não tinham tempo nem para comer, porque trazia uns enfermos, eles organizavam, levavam até Cristo. Tinha a multiplicação dos pães, que é uma história que antecede a caminhada de Cristo por cima das águas, em que os discípulos teve que organizar a multidão, teve que partir o pão, teve que distribuir para o povo, e nesses atos eles não estavam tendo tempo. É bem verdade que Jesus, quando ele passa do outro lado do mar, a Bíblia diz assim que os discípulos, eles com Cristo, disseram assim: vamos para um local deserto, para que ali nós podemos descansar, para que ali nós podemos ficar sozinhos. É claro que encontramos um desejo no coração dos discípulos de estar um momento junto, sozinho com Cristo, um momento particular com Cristo. Mas a Bíblia diz que a multidão ficou sabendo disso, e eles passaram na frente primeiro para esperar Jesus do outro lado. Então, quando eles chegaram do outro lado, estava novamente a multidão esperando para que eles pudessem trabalhar cada vez mais. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele encontra essa multidão, ele começa a pregar, e ele prega até a tarde. Ele prega um grande discurso que chega até a tarde. Às vezes a gente tem alguns tempos para poder pregar, mas Jesus, ele vai pregando a um ponto em que os discípulos olham e falam assim: olha, Jesus, é bom despedir a multidão para que eles vão embora, para dar tempo de comprar alguma coisa para eles comer, pois já está muito tarde. Então Jesus, ele disse assim: olha, pegue alimento e distribua a multidão. O que vocês têm aí? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos que trouxe o menino da sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, ele partiu e distribuiu para a multidão, e a multidão, vendo os milagres que Jesus ele já tinha praticado, e o milagre da multiplicação, há um desejo no coração da multidão de fazer Jesus um rei,
pelo fato dos milagres que Jesus estava lhe oferecendo. Eles diziam: olha, certamente não podemos perder uma pessoa como essa do nosso meio. Certamente nós não podemos desperdiçar e ter a oportunidade, ter o azar, dizemos assim, dele sair de nós, ou dele ir para outra cidade, ou dele peregrinar e sair do nosso meio. Vamos fazer dessa pessoa um rei. E a Bíblia diz que isso começou a comichar no ouvido dos discípulos, ao ponto em que Cristo diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vai até Betsaída, e vocês se direcionam até lá, porque eu vou despedir dessa multidão. E a Bíblia diz assim, que Jesus despede os discípulos para ir à frente, e ele despede a multidão, e a Bíblia diz que ele vai para o monte orar sozinho. A Bíblia diz que ele fica à parte, e é interessante que no meio de uma multidão que estava o bajulando, no meio de uma multidão que estava querendo fazer dele um rei, no meio de uma multidão que olhava para ele dizendo assim: olha, nós não podemos ficar sem você, por aquilo que você nos proporciona. A Bíblia diz que Jesus prefere ficar sozinho do que no meio dessa multidão de interesseiros. Aí a pergunta é: o que nos move a ir até a Jesus Cristo? O que nos move até a Jesus Cristo? Será que o que nos move até a Jesus Cristo é aquilo que Ele pode nos dar? Ou o que nos move a Jesus Cristo é o amor que nós temos por Ele? Aleluia. Ou o que nos move até Jesus Cristo é o sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, lá no alto do Gólgota. Ou o que nos move a Cristo é a salvação que Ele já nos deu. Aleluia. O que é que nos move a Cristo? O que mais nós queremos que Cristo Ele nos dê? A salvação já é o suficiente. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e disse para ela assim: imagina se Deus, Ele olhasse para nós e falássemos assim: olha, você precisa me dar algo em troca para que eu te favoreça com a salvação. O que nós poderíamos dar a Deus para que Ele nos salve? O salmista, ele disse assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que é que nos move até a Cristo? Essa multidão estava fazendo de Jesus, querendo fazer de Jesus um rei. Jesus se apartou deles, e a Bíblia diz assim, que Jesus fala para os seus discípulos: vai até Betsaída. E a Bíblia diz que eles pegam o barco e eles saem agora da orla da praia e começam a navegar. E Jesus, ele vai para o monte e ele fica lá orando. Quando Jesus ele está orando, e os discípulos agora eles pegam o barco e eles vão, é necessário nós entendermos que Jesus costumava usar o barco que eles estavam navegando. Porque o barco era de Pedro. Quando Jesus ele chama João, ele tinha um barco, só que esse barco também era da sua família. Ou seja, o barco de João não estava disponível para o ministério de Cristo. Mas quando Jesus ele chama Pedro, Pedro tinha um barco e com ele apenas tinha André. Então o barco de Pedro estava disponível para Jesus. Então quando Jesus ele começa a usar o barco para pregar, para navegar, costumeiramente ele usava o barco de Pedro. E quando agora Pedro ele desce até a orla da praia, pega esse barco e vai passar do outro lado, agora Jesus ele está sem barco. Mas o que é interessante, sabe o que é, irmãos? Nós aprendemos duas lições aqui. Primeiro, quando Jesus ele diz assim, olha, passe do outro lado e vão adiante, eles deveriam lembrar o que aconteceu lá no capítulo de número 8 do Evangelho escrito por Mateus. Foi já uma experiência de navegar sem Cristo, uma experiência de navegar agora com a pessoa de Cristo.
Lá no capítulo de número 8, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. E quando essa tempestade se levanta, quer destruir o barco, levar o barco a pique. E o problema não é o vento, o problema é a água. Porque o que vai naufragar o barco não é o vento, é a água. Então, quando eles ouvem isso de Jesus, eles devem pensar assim: Jesus, nós já tivemos uma experiência desse negócio agora de navegar em meio ao seu ministério. Quando nós navegamos e fomos, o Senhor estava no barco. Quando a tempestade veio, nós fomos até o Senhor. Agora, se nós pegarmos o barco e formos adiante, e o Senhor não estiver lá, quando a tempestade vir, nós vamos atrás de quem? Quando a tempestade sobrevir ao barco, a quem nós podemos clamar? A quem nós vamos pedir ajuda? Se o Senhor não está no barco, eles poderiam lembrar o que Moisés ele disse para Deus em sua conversa, quando Deus fala para Moisés assim: Moisés, pega esse povo aí e vai alcançar a terra prometida, porque eu não vou com vocês. É o seguinte, vou enviar um anjo, o anjo vai acompanhar, o anjo vai com vocês, o anjo vai guiando, o anjo vai encaminhar vocês até a terra prometida. Aqui que Moisés ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, de maneira nenhuma vamos sair daqui. Porque se nós estamos indo adiante de Cristo, nós estamos indo sem Cristo. Se nós tomarmos a frente de Cristo, nós estamos agindo sem Cristo. E Jesus, ele deixa bem claro lá no Evangelho de João, quando ele disse assim: olha, sem mim nada podereis fazer. Quem é que tem a coragem suficiente de pegar o barco e ir em pleno ministério de Cristo, sem Cristo? Eu sou apóstolo de Jesus, sou discípulo dele, eu ando com Jesus, mas no meio lá da embarcação, Jesus está ausente. E a Bíblia diz assim, que quando eles começam a navegar, e eles estão no meio do mar, o vento é contrário. O vento é contrário. O que é interessante é que no Evangelho escrito por Lucas, Jesus ele fala para os discípulos assim: olha, pegue o barco e vai para a cidade de Betsaída. E a Bíblia diz, lá no Evangelho escrito por João, que eles pegaram o barco e foi em direção a Cafarnaum. São duas cidades lá da Galileia, no norte de Israel. Quando eles pegam o barco e vai à cidade de Cafarnaum, não é aonde Deus mandou eles irem. Aí quando o vento vem contrário, a gente fica reclamando. Irmãos, se Deus mandou você tomar um caminho, não tente pegar atalho. Se Deus te mandou para Nínive, não pegue embarcação para Tarsis. Aleluia. Se Deus te mandou para Betsaída, não pegue caminho para Cafarnaum, porque o vento vai ser contrário. E às vezes o vento sobrevém contra nós, para nos direcionar ao caminho certo. A adversidade vem contra nós para tomarmos o caminho certo, porque o crente ficou na bonança, sabe o que acontece? Já para de orar. O crente ficou na bonança, já para de buscar. O crente ficou na bonança, já para de buscar a palavra. O crente ficou na bonança, já começa a não se preocupar com a igreja. Aí sabe o que Deus faz? Deus manda um vento contrário. Para quê? Para poder voltar. Vai para o caminho certo, meu amigo. Não é esse caminho que você está trajetando, não. Não é esse caminho que você tem que ir, não. O caminho é para ir para Cafarnaum. Então o vento é contrário para você mudar a sua direção. Vai para Cafarnaum. E a Bíblia diz assim que o vento é contrário e os discípulos,
Eles paravam de remar? Não. O vento é contrário, mas a Bíblia diz assim que eles remavam. E o Evangelho de Marcos diz assim que eles fadigavam em remar. Às vezes a gente trabalha na obra, fica fadigado, mas sempre fazendo a mesma coisa, o vento está contrário, e a gente não para poder saber se Deus está no negócio. Porque nem sempre aquilo que nós queremos fazer, que nós vemos aos nossos olhos, que é de bom grado para o Senhor, é de fato de bom grado para o Senhor. A Bíblia diz assim que quando o rei Saul subia da cidade de Abimeleque, em que Deus o ordenara ir lá e matar a todos, ele traz consigo Agag e as melhores ovelhas, os melhores gados, a um ponto em que o profeta Samuel disse assim, Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Isso daqui é os melhores gados lá da cidade que eu trouxe para sacrifício ao Senhor. É os melhores gados que eu trouxe lá da cidade para nós servirmos ao Senhor em holocausto. Irmão, pensamento bom, sim ou não? Mas Deus mandou trazer gado? É o pensamento bom. Vamos fazer um holocausto, vamos fazer um sacrifício, vamos oferecer para o Senhor. Mas não foi Deus que pediu isso. Deus não pediu para holocausto e nem para sacrifício. Deus, ele pediu para matar tudo. Irmãos, é uma coisa, fazer holocausto é outra. Deus não mandou fazer holocausto e nem sacrifício. O que Deus ele quer, melhor do que holocausto e sacrifício, é que obedeça a sua palavra. Aí o profeta levanta e fala assim, Saul, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Eles estavam se sacrificando lá, pastor, remando, fadigando. É melhor, irmãos, nós obedecermos e ir para Cafarnaum, do que ir para a cidade de Betsaída, do que ficar remando para Cafarnaum. Obedeça o que Deus falou para você. E a Bíblia diz que assim eles foram. E a tempestade veio. Quando a tempestade veio, a Bíblia diz assim que ele estava no meio do mar. Quando a tempestade veio, a Bíblia diz assim, que eles já estavam longe da terra. Porque se a Bíblia diz meio do mar, então para onde eles olhavam, eles viam água. E o mar é assim, irmãos. Tem experiência, eu posso falar. O senhor vai para a praia, que lá a dimensão é outra. O mar é assim, quando você olha, você não consegue ver o fim da água. Você não consegue ver o outro lado do oceano. Se eles estavam no meio do mar, então olhando para frente, eles viam água. Olhando para trás, eles viam águas. Olhando para os lados, tanto direito como esquerdo, eles iriam ver água. Só tinha água. E quem estava lá no meio da água para poder ver eles? Quando eles olhavam, eles iam enxergar quem? Só tinha água. Eles estavam trabalhando e olhando para o redor, falando assim, ninguém está me vendo. Eu estou aqui me esforçando, mas ninguém está me vendo. Eu estou aqui trabalhando na obra, mas ninguém está me vendo. Eu estou me esforçando no máximo e ninguém está me vendo. Eu faço de tudo para que o negócio dê certo, mas ninguém está me vendo. Ninguém me contempla. A minha foto não está no cartaz do congresso. A minha foto não está espalhada nos outdoors da cidade. Ninguém está me vendo. Meu irmão,
evangelista Marcos, ele diz assim, que quando eles estavam lá no meio do mar, remando em meio ao vento contrário, Jesus estava o vendo. Ah, ninguém me vê. Mentira, para com isso. Jesus está te vendo. Ah, eu faço isso e ninguém me contempla. Para, Jesus está te vendo. Aleluia. Pode o seu pai, a sua mãe, o ministério, a igreja, pode os seus filhos, o teu marido, a tua esposa não te ver, mas Jesus está te vendo. Jesus, ele vê. E quando ele vê os seus em apuros, ele toma uma atitude. Sempre, pastor Geraldo, ele toma uma atitude. E a Bíblia diz assim que, quando Jesus viu eles em apuros, a Bíblia diz assim que ele foi ter com seus discípulos. Agora imagina comigo aqui, ó. Quando ele chega na orla da praia, imagina comigo aqui, Diácono Armando. Ele chegou lá na orla da praia, vê a água. Cadê o barco? Que barco que ele costumava usar? Barco de Pedro. E aonde está o barco de Pedro? Lá no meio da... Cadê o barco? Para ele ir ter com seus discípulos. Não tinha barco. Aí eu fico imaginando assim, ó, às vezes, Pedro poderia ter gerado um sentimento em Pedro, dizendo assim, sem meu barco, Jesus não navega não. Se não é o meu barco, o que seria do ministério de Cristo? Se não é o meu barco, como que Jesus pregaria? Se não é o meu barco, como que o ministério de Cristo iria para frente? Se não é o meu barco, como que Jesus ia se locomover? Às vezes a gente pensa isso, não pensa, irmão? Ah, se não é eu que prego, o fogo não cai. Ah, se não é eu que canto, a igreja não sente. Ah, se não é eu que ensino, a igreja não aprende. Ah, mas se não é eu que faço... Meu irmão, o barco é só um privilégio que Jesus, ele dá uma regaliazinha assim, bem, sabe? Para mostrar para você assim, ó, estou com você, tá? Quando Jesus, ele chega na beira da praia, Pedro poderia estar pensando assim, Jesus precisa do meu barco. Quero ver o que ele vai fazer. A Bíblia diz que quando Jesus, ele apresenta, na quarta vigília da noite, Jesus, ele se apresenta, o pessoal fica assustado. Quem é que desce do barco para poder ir ter com Jesus? O dono do barco, Pedro. Senhor, se és tu, fale para mim ir até ter contigo. A Bíblia diz assim que quando Pedro encontra Jesus, ele desce do barco e vai em direção a Jesus. Então ali eu começo a entender assim, ó, Pedro poderia, lógico que é uma conjecturar teologicamente sem ferir a exegese bíblica, mas Pedro pensando assim, olha, Jesus precisa do meu barco. Quando ele vê Jesus andando por cima das águas, aí ele entende que não é Jesus que precisa do barco dele, é o barco dele que precisa de Jesus Cristo. Porque se Jesus não estiver no barco, a água vem e ele naufraga, vai para pique, irmão. Não é nós, irmãos, que somos instrumento que Jesus ele precisa, é nós que precisamos dele para poder nos usar. Porque se ele não nos usar, a gente não canta. Se ele não usar, a gente não prega. Se ele não usar, a gente não ora. Se ele não usar, a gente não jejua. Se ele não nos usar, a gente não consagra. Não é ele que depende de nós, é nós que dependemos dele. Não é nós que somos grande, é ele que é grande e nós somos pequenos. E se nós somos alguma coisa, é porque ele está em nós. Aleluia. Pedro,
Quando ele vê Jesus lá longe, ele fala, tem um fantasma vindo aí. E eles começam a ficar com medo. Tem um fantasma vindo aí. Aí a Bíblia diz assim que Jesus ele vai se identificar e ele diz, olha, não temas. Não temas. Tenha bom ânimo, que sou eu. Pedro, quando ele ouve isso, ele fala assim, opa, peraí. Quem costuma falar essas palavras é Jesus. Não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Essas são palavras costumeiras que saem da boca de Cristo. E Pedro identificou que era Cristo, a prova disso que ele diz assim, olha, Senhor, se és tu, manda-me eu ir contigo por cima das águas. Então Pedro entendeu. Quando Jesus ele disse isso, Pedro entendeu que era Jesus ali. Aí a questão é, como é que Pedro identificou Cristo, se Cristo não falou, eu aqui, Jesus, o Salvador de vocês, pode ficar tranquilo, sou eu o mestre, o rabi, sou eu aqui, fica tranquilo. Não, Jesus não falou, sou eu. Como que ele identificou? Através da palavra. Pedro sabia o que saía da boca de Jesus. Pedro conhecia as palavras de Jesus. Pedro, ele estava familiarizado com a palavra de Cristo. Será que nós estamos, irmão? Será que nós estamos familiarizados com a Bíblia? Qual que é a palavra de Deus? Bíblia. Será que nós estamos nos familiarizados com ela, irmão? Se Deus falar conosco hoje, lá na nossa casa, a gente sabe o que é Deus falando? Pedro ouviu as palavras e falou assim, olha, isso aí é a palavra de Jesus. Quando ele escuta essa palavra, ele faz um pedido. Qual é o pedido? Senhor, se és tu, fala para mim ir contigo por cima das águas. Pedro, quando ele viu Jesus andando por cima das águas, pode ser que ele tenha pensado assim, olha, ninguém na história de Israel fez isso aí que Jesus está fazendo. Ninguém andou por cima das águas. Nem Abraão, que é amigo de Deus, andou por cima das águas. Porque quando o problema era a água que cercava Israel, ou impedia o acesso, o que Deus fazia? Partia e eles passavam em seco. E Deus fez isso várias vezes. Aí ele lembrou da história de quando o povo saiu da terra do Egito e foi para Canaã. Quando eles chegaram quando eles chegaram na ponta do Mar Vermelho, e Deus partiu o mar, eles passaram em cima. Aí quando Deus ele fala para Moisés assim, Moisés, é o seguinte, você não vai passar, você não vai chegar lá, mas diz ao povo de Israel que quando eles passarem o Jordão, lá do outro lado, eles vão consagrar o monte Gerizim, e lá eles vão me buscar. Aí a Bíblia diz que Deus partiu as águas e eles passaram. No tempo de Josué, quando eles iam alcançar a cidade, a Bíblia diz assim que Josué chegou à beira do Rio Jordão e ele foi partido no meio. A Bíblia diz que quando Elias e o seu servo, logicamente sucessor, que era Eliseu, eles estavam andando antes de Elias ser assunto ao céu. A Bíblia diz assim que Elias e Eliseu estavam chegando diante do Jordão, eles precisavam passar do outro lado, não tinha barco, não tinha canoa, não tinha navio, e a Bíblia diz assim que Elias abriu as águas, Deus foi através de Elias e partiu novamente as águas e eles passaram em seco. Quando Elias ele foi assunto ao céu, a sua capa caiu, a Bíblia diz que Eliseu pegou a capa de Elias, enrolou na sua mão, feriu as águas, e a Bíblia diz que as águas se partiram no meio, e Eliseu passou em seco. Então Pedro lembrou dessa forma, dessas atitudes, dessas histórias, que acontecia no meio de Israel, e falou assim, sempre quando o assunto era água, Deus ele parte e o povo passa em seco.
Agora, andar por cima das águas, nunca, ninguém na história conseguiu essa proeza. Jesus, eu quero experimentar esse negócio aí. Mas era incomum. Mas Jesus, eu quero experimentar esse incomum. Mas isso é um milagre. Jesus, mas eu quero experimentar esse milagre. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu na vida de Pedro para o direcionar até Cristo. O milagre que aconteceu na vida de Pedro não foi para o exaltar. O milagre que aconteceu na vida de Pedro não foi para o dar nome. Pode entender e ver na Bíblia Sagrada que apenas o evangelista Mateus cita sobre Pedro andar por cima das águas. Os outros evangelistas que contam a história de Jesus andar por cima das águas é somente Jesus. E Mateus diz sobre Pedro, não é para dar nome a Pedro, não é para exaltar a Pedro, não é para reverenciar Pedro, não é para olhar apenas para Pedro, porque o milagre acontece na vida de Pedro para o direcionar até Cristo. O milagre que está acontecendo na nossa vida está nos direcionando a quê? A fama? A nome? A ser reconhecida aí nas redes sociais? É o Toninho dos Milagres. Vamos abrir a agenda para o Toninho dos Milagres. Por quê? Porque é o homem que vai fazer. E aí levanta o Toninho dos Milagres. Por quê? Porque o cara é cheio de sobrenatural de Deus. Irmãos, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida para nos aproximar de Cristo. Sabe qual é o sobrenatural de Deus na nossa vida hoje aqui, irmãos? É isso que vai nos aproximar de Jesus Cristo. Aleluia. Que esse milagre e que esse sobrenatural de Deus aqui, para nos aproximar de Cristo, possa estar na nossa vida continuamente. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, em seguir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 23. Estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor, concernente à ceia. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Estaremos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pegaram ele no jardim, disseram tudo acabou. Levaram ele amarrado como um malfeitor. Soldados criticavam ele, quem é que vai lhe socorrer? Cadê aquele Nazareno cheio de poder? Chegaram agredindo ele, alguém seu rosto espancou. Naquela noite seu amigo Pedro o negou. Na cruz foi grande a tortura,
até que ele expirou. Alguém pegou o corpo dele e então sepultou. Disseram: está acabado, coloquem uma pedra aqui. O mestre está sepultado e dessa ele não vai sair. Seus opressores se enganaram, pra Deus não tem ponto final. E outra vez o inimigo foi quem se deu mal. Quando dizem que já era, que tudo acabou e a bênção não é tua, o céu entra em ação, a pedra é removida, a história continua. Quando a porta está fechada e a pedra não sai do lugar, Deus chega e arrebenta tudo e faz você passar. A pedra saiu, o sepulcro se abriu, Jesus ressurgiu, com poder emergiu. O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu. Oh, aleluia, Jesus! Louvado seja teu santo e bendito nome, Jesus! Glórias a Deus, aleluia. Disseram: está acabado, coloquem uma pedra aqui. O mestre está sepultado e dessa ele não vai sair. Seus opressores se enganaram, pra Deus não tem ponto final. E outra vez o inimigo foi quem se deu mal. Quando dizem que já era, que tudo acabou e a bênção não é tua, o céu entra em ação, a pedra é removida, a história continua. Quando a porta está fechada e a pedra não sai do lugar, Deus chega e arrebenta tudo e faz você passar. A pedra saiu, o sepulcro se abriu, Jesus ressurgiu, com poder emergiu. O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu. A pedra saiu, o sepulcro se abriu, Jesus ressurgiu, com poder ele viu. O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu. O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu. Glórias a Deus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe.